convidar a abrir a sua Bíblia em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, e ali do verso 3 em diante observar a história do rei Josafá. Rei Josafá estava passando por uma luta muito grande. Os moabitas e os amonitas estavam descendo, junto com outros que eles tinham agregado, para guerrear com ele, e ele não sabia o que fazer. E aí ele toma uma decisão que é a decisão mais importante naquele momento. Ele toma uma série de atitudes. Se você ler lá a história, você vai entender do que eu estou te falando. E a gente pega as atitudes dele e diz o seguinte: sabe que isso aqui é como se fosse uma receita de bolo? Ó, se existe uma receita boa é seguir a receita de Josafá. O que Josafá faz diante dos perigos, dos grandes perigos da vida? O que Josafá faz diante da luta que está por vir, diante do tormento que está chegando, diante de tudo que está acontecendo? Josafá, segundo versos 3 a 12, vai para o colo de Deus, vai orar. E aí ele nos ensina a orar. Nós conversamos a respeito disso na segunda-feira, como devemos orar. E aí, na terça, conversamos a respeito daqui outra coisa que ele faz, segundo os versos 13 e 15, ele vai ouvir Deus. Como que eu posso ouvir Deus? Através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. E uma outra coisa que Josafá, depois de orar e ouvir a Deus, toma as suas decisões. Ele vai para a guerra. Ele vai para a guerra contra os moabitas. Mas ele não vai ali com os carros de guerra, com os homens preparados para a luta apenas. Na frente há um grande coral, louvando e adorando a Deus. Então, diante das dificuldades e das lutas, louve a Deus e adore a Deus. Josafá não enfrenta o inimigo com um exército, mas um coral. O louvor foi a arma que Deus pôs nas mãos do povo para vencer aquela guerra. O louvor foi a arma que desbaratou o inimigo. O louvor era uma arma de guerra. O povo não tinha que pelejar, tinha que louvar. Deus guerreia as nossas guerras, meu amigo e minha amiga, quando nos prostramos para adorar e nos levantamos para louvar a Deus. Em vez de soldados, em vez de um exército, um coral. Louvor nos põe acima das circunstâncias adversas, segundo os versos 20 e 21. E hoje conversamos também a respeito do louvor diante das dificuldades e das lutas do dia a dia. O louvor muda as circunstâncias humanamente impossíveis. No verso 22 vai falar isso. O louvor aciona a mão do Todo-Poderoso. No verso 22 fala que o louvor aciona a mão do Deus Onipotente. Foi Deus quem pôs emboscada contra o inimigo. O louvor traz a vitória ao acampamento de Deus e a confusão e a derrota ao acampamento inimigo. No versos 22 e 23. O louvor confunde o inimigo. O louvor produziu terror no acampamento do inimigo e paz no arraial do povo de Deus. Paz para aqueles que creem em Deus. O louvor muda o cenário de uma vida. O louvor transformou o vale da ameaça em vale de bênção, segundo o verso 26. Paulo e Silas na prisão cantam, louvam e adoram a Deus. A prisão se abre, as cadeias se rompem e a igreja cresce. O louvor é causa de vitória e não apenas do resultado da vitória. O louvor é o caminho da vitória. A oração é a batalha e o louvor é o brado de triunfo. A vitória não é o resultado da luta, mas do louvor. O louvor tira os olhos da nossa fraqueza e os coloca na onipotência de Deus. Fica quietos e vede o livramento do Senhor. E por último, a respeito do louvor, o louvor traz vitória de forma rápida. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor a emboscada e foram
desbaratados. Versos 22. Portanto, não louve a Deus apenas depois que o inimigo fugiu, mas louve a Deus para fazer o inimigo fugir, para vencer a batalha da vida. Não convide os cantores para louvar só depois da retirada dos amonitas ou dos problemas, mas louve para afugentá-los. Amanhã tem mais. Vamos louvar e adorar a Deus.